Bom dia, meus amados. Olha só que maravilha. Hoje são dia 19 de abril. Dia 19 de abril, aqui nós estamos mais uma vez com a mensagem do nosso Senhor para todos nós. Amados, arrependem-se todos vocês que não é a primeira vez que você está ouvindo sobre Jesus, a mensagem de Jesus. Ele morreu por você, ele está de braço aberto, amado. Você só precisa aceitar ele como seu Deus, só isso. Não precisa passar nada para essas leis e regulamentos que o homem cria para você e a Deus, porque o homem acha que sabe o caminho. A única coisa, amado, você só tem que aceitar ele como seu Deus, amado. Faça isso e salve você e sua família. Meu querido, estamos aqui para mais uma mensagem do Senhor. Aqui você pode entrar para os novos, por favor, osmistériosdedeus.com. Aqui você pode ver a história de amor de Jesus. E aqui nós temos 20 anos que o Senhor tem rasgado o coração dele, sobre ele, o reino dele, o projeto dele, tudo do céu. E aqui está, você pode dar um clique. Essa nova mensagem vai estar logo aqui no topo da lista, tá? E você pode ler com cuidado, dar um clique, aí tomando um cafezinho com pão de queijo, debaixo de uma árvore, olhando para o rio, seja como você fizer para aproximar do Senhor. Tudo é válido. Então, meus queridos, a mensagem de hoje, deixa eu voltar aqui, é o murchamento da figueira. Então, a nossa irmã começa, obrigado por mais este dia lindo. Estamos muito gratos. Lamento muito que haja dias em que resmungo mais do que me alegro. Todos nós, né, amados? Todos nós. Vamos ser sinceros com nós mesmos. Aqui ontem à noite ela ouviu essa música estava em Salmos 10, não saiu da cabeça dela. Ela fala, sou grato por usar a minha caneta para derramar seu amor por seu povo. Ela tem sido ungida para ser uma escrivã do Senhor, e ela escreve as mensagens que o Senhor passa para ela, e ela sim, é a maior mensagem de amor que já existiu, o Senhor falou isso, a maior mensagem de amor que jamais foi contada nessa terra. Lindo isso, é realmente uma grande honra, isso que ela faz, não há dúvida sobre isso, o Senhor tem falado. Ela teve um subsonho que essa celebridade estava com muito frio para consolar, e ela estava na casa dela, a celebridade apareceu, né, apareceu para ela e pediu para ela, ela falou aqui que estou me escondendo de alguém, preciso de um lugar para passar a noite. Olha só, então aqui é muito interessante isso, né? A celebridade, a famosa, a rica, foi na casa da nossa irmã para esconder de alguém. E lá na casa dela, na casa da irmã, ela disse que estava com frio. Então a nossa irmã cobriu ela, mas ela não conseguiu se aquecer. Não somente isso, a nossa irmã terminou, porque eu sinto muito, mas eu estou fazendo o melhor que posso. E com voz de snob, ela falou, tá bom. Então aqui está uma pessoa difícil de aceitar, o nosso Senhor. E você vai fazer esse trabalho com eles, né? Vai fazer isso com eles. Ou o Senhor, virando aqui um pouco, está fazendo isso tudo que Ele pode para que aqueles que não receberam, Ele ainda possam receber. Não da maneira que eles querem receber o Senhor, mas da maneira que o Senhor mostra para eles como receber o Senhor. Há uma diferença, né, amado? Então ela acordou aqui e ela falou aqui, lembra em Marcos 11, 12 e 25, quando o Senhor amaldiçoou uma figueira e essa figueira secou? E o Senhor vai falar mais sobre isso aqui. É interessante, antes de começar a mensagem do Senhor, ela tem esse homem, o que esse homem faz, ele conta entre a Páscoa e o Pentecoste, tá? Ele conta os 50 dias, nós estamos na semana 2, já passaram 14 dias, e esse aplicativo de homem conta esse negócio, e parece que aqui ela viu que esse aplicativo estava falando para ela que... deixa eu ver se eu acho que não estava falando bem para ela, que ela perdeu uma contagem. Ela vai falar mais tarde. E aqui então ela traz isso perante o Senhor também. Ela fala, Pai, estou pecando por não contar o homem corretamente. Quer dizer, você conta 50 dias depois da oferta de movimento e você começa a contar 7 semanas, depois mais um dia, e entra o Pentecoste. Nós estamos em rumo ao Pentecoste agora. A última festa santa da primavera é o Pentecoste. E vai ser celebrado sempre no domingo, porque é um dia depois do sábado. O Pentecoste vem de 50 dias. Então ela falou, será que eu estou errando e não contar isso, né? O Senhor vai falar sobre isso. Então aqui, Erim Suba, quando o Senhor
tem a interação com a nossa irmã, para os novos. E aqui o Senhor fala, ele sempre começa, Erim, eu estou aqui, eu estou com você. Né? Assim as pessoas falam no Senhor retornando. Assim ele vai retornar com grande glória nas nuvens. Mas ele já está aqui, amados. Ele já está aqui. Há muitas maneiras, diz o Senhor, de olhar para a figueira. Ele agora fala daquela figueira que ele secou. Na época, eu estava com fome, mas não havia frutas para saciar a minha fome. Mas por que amaldiçoá-la quando eu ainda não estava no devido tempo? Ela perguntou para ele, né? E o Senhor fala isso porque simbolizava algo extremamente importante aqui. Simbolizava fé. As Escrituras, né, mas as Escrituras têm várias e várias camadas. Né? A nossa irmã fez uma coisa, tipo assim, nossa irmã falou, mas por que você esperava frutas na árvore, já que não estava na estação da árvore dar frutos? Olha só, é uma pergunta até boa que ela fez. E o Senhor fala que a coisa muito importante que significava aquilo era fé. A pessoa que não tem fé, é difícil agradar ao Senhor. Então você vê que as Escrituras têm várias e várias camadas, né, mano? Várias e várias camadas. Daí quando a gente faz muito isso, carregando o esterco desse mundo, a gente tenta corrigir as outras pessoas através de Escrituras. Não, é muito complicado isso, você não deve fazer isso, a não ser, é claro, que é feito de maneira com o Senhor e que a pessoa também queira, né? Quantas pessoas têm sido machucadas por causa disso, né? Às vezes até no púlpito, porque todos nós somos culpados de uma maneira ou de outra, mas aqueles que dão o coração ao Senhor não têm culpa, não há julgamento para eles, né? Como está falado também. Então aqui o Senhor falou, olha só, ele usou aquela figueira tree como sendo, simbolizando fé. Continuando, o Senhor fala, embora a minha palavra possa trazer vida, ela também pode trazer morte. De qualquer forma, eu tenho esse poder dado a mim pelo meu Pai. O Senhor continua, Erim, as chaves da vida e da morte estão no poder da língua. Complicado isso, amado. Língua. Complicado. O que você fala. Quando apoiado pela fé, o poder da língua é uma arma que pode mover montanhas. O Senhor já tem falado sobre isso. Se o homem sabe o que é verdadeiro e santo, mas persegue o mal de qualquer maneira, então ele não tem considerações pelas leis dadas a Moisés. Complicado. Há várias e várias pessoas hoje nas igrejas de Deus que não seguem as leis e mandamentos de Deus, porque falam que aquilo é antigo, que eles seguem só Jesus e Jesus somente. E o Senhor tem falado de novo, na própria palavra dele. Não pense que eu vim anular as leis e mandamentos dos profetas. Na própria palavra dele e na própria palavra lei, há várias e várias mensagens que as leis e mandamentos deles vão ser cumpridas. O sábado, as festas santas especialmente, os tais, claramente descritos em Isaías, no mundo de amanhã. E eu já ouvi várias e várias pessoas, até mesmo acusando o nosso irmão Joe, chamando ele de legalista. Eu ouvi isso com meus próprios ouvidos. Né? E aqui, então, há realmente aqui uma atitude contra o Senhor que nem mesmo a pessoa sabe. Nem mesmo a pessoa sabe. Ou as pessoas, vamos dizer assim. Olha só. E o Senhor já tem falado aqui abertamente que as leis e mandamentos dele estão em vigor. É claro que agora está carimbada com o coração dele da maneira da nova aliança, mas porque tem um novo testamento não significa que o antigo, melhor falando que o velho, né? O antigo testamento foi anulado. Continuando aqui então, o Senhor fala, em vez disso, ele acredita que tem um passe especial de mim. Este é um pensamento falso. E está exatamente isso que eu tenho falado aqui, que tem pessoas que derramam e gabam e oram e falam de Jesus aqui e ali e não obedecem às leis e mandamentos dele e acham que eles têm um passe especial do Senhor. E o Senhor fala que eles acham que tem um passe especial de mim. Este é um pensamento falso. Continuando, o Senhor fala, agora o que aconteceu depois que os meus discípulos me testemunharam a maldição na árvore, que não deu frutos para satisfazer a minha fome.
Ela fala assim, você foi ao tribunal do templo, as pessoas estavam comprando e vendendo no templo. Foi quando ele foi lá e virou a mesa porque as pessoas estavam comprando e vendendo no templo. O Senhor fala assim, quando os principais sacerdotes e mestres da minha lei souberam disso, eles queriam que eu morresse. Olha só, eles sabiam, amados. Eles sabiam que não podia vender e comprar no templo. Por que? Ele perguntou, diz o Senhor. Isso porque eu falei a verdade e eles sabiam que eu estava certo. Olha só, amado, que hipocrisia dos fariseus, daqueles que ensinavam, fariseus e os sacerdotes, os mestres da lei, da palavra dele, que pregam o Senhor, sabiam que o que o Senhor estava fazendo era verdade. A minha verdade envergonhou e embaraçou eles. No entanto, em vez de se humilharem e resolverem o problema, eles decidiram que eu era o problema. Claro, eles não queriam se humilhar. Eles acreditavam que Deus não tinha problemas com eles porque eles se sacrificavam e serviam. No templo de hoje, se eu puder ter essa liberdade para falar, muitos pastores, muitos pregadores, até mesmo irmãos que pregam, acham que tem esse bolé todo com o Senhor porque fazem isso. Olha só. E é muito complicado, tá, mas é muito complicado daqueles que ensinam e pregam a palavra por muito e muito tempo se humilhar e realmente colocar no coração deles, eu estou errado. É muito complicado, muito difícil. Porque o esterco está lá, o eu já é muito, muito grande, ninguém olha o apóstolo Paulo, né? Então, um milagre do Senhor tem que acontecer com uma pessoa dessa, que aconteceu com Paulo, ficou cego 3 dias, etc. Um grande milagre, o Senhor tem que agir na sua vida de forma assim grande, porque, em primeiro lugar, você não ouve ninguém, você sabe tudo. O Senhor tem que mostrar isso para você, literalmente, amados, assim, visualmente. Eles sentiram que eram, portanto, sem defeito. Aqui está, acabei de falar. Bem, eles estavam errados. Então, sim, será que é capaz uma pessoa que prega sobre o Senhor, fala sobre o Senhor, ora sobre o Senhor, louva o Senhor, adora o Senhor e faz isso tudo e estar errado? Absolutamente, amados. Sim, há esse problema. Sim, eles podem. Porque tudo isso sendo falado não vem do coração. E outras coisas, né, também. E adicionando isso tudo, você acha que você não tem errado, porque você faz todas essas coisas. É muito perigoso isso. Esse canal nós vamos, de acordo com o Senhor mostra as coisas, nós vamos dedicar mais e mais a esse ensinamento do coração, tá, amados? E o Senhor continua. Agora, para aqueles que eu tenho dado muito para fazer, nesse caso, como representantes do Deus Altíssimo, o que eu exijo em troca? Aqui a irmã fala, buscar e seguir continuamente a tua vontade, e ele fala, sim. No entanto, esses sacerdotes e mestres não foram frutíferos. Eles não estavam brincando, eles não estavam praticando a verdade. O que eles proclamaram com os seus lábios eram diferentes de suas práticas. Ou seja, a gente fala humano, a gente fala tanto do Senhor para cá, do Senhor para lá, do Senhor para cá, mas muito pouco é dado realmente ao Senhor. O Senhor continua, as suas ações os condenaram, ainda mais eles fizeram com que outros caíssem ou obedecessem folgadamente à lei de Deus. É isso? Já que a lei não é para nós, assim como é falado aqui, para alguns na igreja de Deus, que a lei não é lá essas coisas, que o importante é amar Jesus, não é isso que a gente fala? O importante é amar Jesus, e é verdade isso, mas olha o contexto da sua palavra, o importante é amar Jesus, mas não obedecer a palavra de Jesus, que ele falou no Antigo Testamento. Olha só a contradição que entra quando você coloca dessa forma. Jesus é tudo, sim, ele é. Mas a palavra dele não é tanto igual a Jesus. Olha só, não faz nem sentido. Então aqui está o problema aqui dos estudiosos, dos pregadores, etc, etc, etc. O amor do Senhor não está no coração deles.
E aí eles agem de forma diferente do que é falado. Senhor. Eles criaram, diz o Senhor, um covil de ladrões. Ladrões não produzem bons frutos. Eles são estéreis porque Deus tem removido as suas bênçãos. É verdade, amado. Olha só. Você pode pregar sobre Jesus, falar sobre Jesus, e adorar Jesus e louvar Jesus. Amado, se não vem do coração, não significa absolutamente nada. Nada. E chega até um ponto pior, que você chega a enganar as pessoas, e as pessoas vão até sair da igreja, ou então obedecer à palavra de Deus de maneira mais folgada. É um perigo em você observar a palavra de Deus na folgada, irmãos. Continuando aqui, o Senhor fala, eles são estéreis porque Deus tem removido as suas bênçãos. Agora pense nisso. Quantos pastores proclamam a palavra de Deus contra o povo de Deus? Olha só. Olha só o que eu estava falando aqui. Ou seja, você usa as escrituras para destruir, para pôr para baixo, para pisar em cima do povo de Deus. Continuando, o Senhor fala, eles são perversos em seus corações. Ou seja, a palavra de Deus não foi carimbada com o coração de Deus. Uns têm só o coração, outros têm só a palavra. Mas quando você tem o coração do Senhor, você tem que ter tudo dele, não somente uma parte dele. Eles não têm frutos, até as suas raízes estão pobres. Eles murcham por falta de verdade, eles não estão cheios de água viva. Eu vou colocar essa água viva até em letra maiúscula, porque essa água viva é quem? É o Senhor. Em vez disso, eles roubam o coração dos pobres, o poder da vida e da morte. Vem da língua, o Senhor repete pela segunda vez. Erem a serpente mente para os inocentes, confunde os que não sabem e engana todos para fazer pecar e ter vergonha. Olha só, amados. Olha só. Eu vou falar mais sobre isso aqui do que eu tenho a falar. Eu vou até marcar isso aqui, porque é muito, muito importante. É muito, muito importante a gente saber isso, tá, amados? Porque a serpente usa isso para desprezar as pessoas. Ela usa isso para desprezar as pessoas, para que as pessoas se sintam mal entre eles mesmos. E isso não vem do Senhor. Não vem do Senhor. Continuando aqui, o inimigo quer preparar o povo de Deus, quer separar o povo de Deus de tudo que é bom e tudo que ele planejou para eles, ou seja, uma vida mais abundante. Uma vida mais abundante. Olha só, mas a serpente apresenta fruto falso e engana com promessas de bem. Bem, ela é estéril e entrega apenas a morte espiritual. Ela é uma destruidora de tudo o que é bom e santo. Isso aqui é o maligno. Uma vez que a pessoa cai na armadilha da serpente, ela então peca e se envergonha. Muito importante isso aqui, porque isso aqui é uma das armas do inimigo, tá? Que faz contra os filhos do Senhor. Isso vai ser falado em outra ocasião. A serpente então revela a eles o seu poder, o seu grande pecado e os acusa usando culpa. Isso então se torna as suas correntes. Ela põe a corrente no irmão por causa disso, irmãos. Eles vão dar liberdade para uma prisão de culpa e vergonha. O meu povo sofre por falta de verdade. Exatamente isso. Eu tenho já ouvido isso várias e várias vezes de irmãos que, obviamente, o coração deles é do Senhor. Obviamente, tá? Há pessoas que eu conheço. Obviamente, o coração deles já é do Senhor. E aí eles pecam, porque todos nós pecamos. Todos nós pecamos. E aí o Satanás faz isso, o inimigo faz isso de propósito. Aí você pensa sobre esse pecado. E aí você se sente ruim, horrível. Amados, se era para aqueles que dão o coração ao Senhor, se quando pecarmos nós devemos sentir culpa e vergonha, é desse jeito que nós viveríamos para sempre, sem momento, segundo nenhum, de alegria. Porque nós pecamos, erramos,
e fizemos coisas não agradáveis ao Senhor constantemente, não só pelas ações que fazemos, mas pela nossa própria mente. E o inimigo usa as próprias palavras de Deus e causa essa culpa nos filhos de Deus, aos filhos de Deus, esses que já deram o coração ao Senhor. E eles ficam com essa culpa e essa vergonha e se tornam tão culpados. E depois que você anda totalmente infeliz por causa do seu pecado, o inimigo vem e coloca corrente em você. E a sua situação fica ainda muito pior, porque agora o inimigo tem você pela garganta, pela corrente, nesse sentimento de culpa e vergonha. E o Senhor está falando aqui, o meu povo sofre por falta, e isso acontece hoje na igreja dele, e está acontecendo também com a noiva do Senhor. Com a noiva do Senhor também. Amados, você deu o seu coração a Deus. Ele já morreu quando você estava sujo? Você peca e o coração está com ele, pede desculpa e você continua alegremente a viver? Por que ele fala constantemente para nossa irmã aqui? Fique alegre. Fique alegre. É porque ela não tem pecado? Porque o coração dela está na mão do Senhor e o Senhor já sabe as ações dela. Um coração que está na mão do Senhor, ele vive e bate em constante arrependimento. Então você, amado, que já deu o coração para o Senhor, você fez uma coisa errada, você pede desculpa e continua a sua vida em grande alegria, porque você já foi perdoado. Aliás, se eu morder a minha língua, eu posso falar, você já foi perdoado mesmo antes de você pedir isso. Sabe por quê? Porque o seu coração está com o Senhor já sabe. O seu coração está em constante arrependimento. Meus queridos, então, vivam alegremente. Eu ia falar com os seus pecados, mas aí muita pessoa pode entender errado. Não é isso. Está vendo como é que é complicado ensinar essas coisas? Que o inimigo usa as palavras do Senhor. Está vendo como é que é complicado? Mas o Senhor vem e fala. O meu povo sofre porque andam com essa culpa de pecado que já foi perdoado pelo Senhor muito tempo atrás. Amados, ele morreu enquanto você não conhecia ele, estava em pecado. Quanto mais agora que você deu o coração a ele, meus queridos. Você fez uma coisa, você sentiu ruim, você fala, desculpa, pai, e segue a sua vida em alegria. Ou você pode falar, pai, me arrependo de ter feito isso. E segue a sua vida em alegria. Meu pai, eu não sei porque eu fiz isso, ou porque eu falei dessa forma. E segue a sua vida em alegria. Pai, eu fiz essa sujeira, eu estou batalhando com esse pecado, pai. Eu peço-lhe desculpa. E segue a sua vida em alegria. Porque o seu coração está com o Senhor. Não é mais você que fala com o Senhor, é o teu coração. E é isso que o Senhor está falando aqui. Seria bom até ler isso de novo, o tempo já acabou. O Senhor continua. Você está experimentando de como é essa queda. Muitas nações têm caído ou estão em processo de queda. As nações más parecem estar se levantando ao seu redor. Nosso tempo já passou aqui. O Senhor aqui, ela fala aqui da Páscoa, que é a respeito dele. E ela pede para ele não ficar em mais silêncio, para ele vir logo. E o Senhor fala, eu vou vir de forma diferente desta vez. Eu venho como um joeiro, aquele que separa, eu coloquei aqui uma foto, separa o trigo da cevada, assim, aqui como está ele, está vendo o garfo dele aqui? Separando o trigo do joio. Aqui ele vai falar desse garfo aqui que separa, ele joga isso para cima, separando. Eu venho como joeiro para separar aqueles que são trigo daqueles que são joio. Eu vou usar um garfo com muitos dentes. Vai haver um grande ciúme e raiva em como eu uso o meu garfo. Olha só. Aqueles que são estudiosos da minha palavra, aqui está novamente, os fariseus modernos, que não foram chamados por mim, irão então proclamar a todos que quiserem ouvir que Deus nunca usaria o garfo para separar o trigo do joio, que Deus, em vez disso, usaria o garfo para separar o joio do trigo. Olha só o que eles falam. Que, portanto, não foi Deus quem escolheu as pontas desse garfo,
que Deus saberia que todas as coisas que ele fez para Deus. Eu dei uma parada aqui, amigo, para olhar as escrituras e eu achei realmente o que ele estava falando aqui. Lembra que ele estava falando dos estudiosos, queridos? E que se eu achei isso aqui, sim, está em Mateus 13, versículo 30, tá? Ele fala, quando ele fala aqui, colhei primeiro o joio. Então os estudiosos falam, se você é Deus, você vai fazer isso primeiro, e é exatamente isso que o Senhor falou, ele vai colher. Então o Senhor falou que ele vai, aqui na palavra dele, que ele vai separar o trigo, vai trabalhar primeiro no trigo do joio. E aí os estudiosos me falaram que não é Deus, porque nas escrituras falam que vai separar o joio do trigo, olha só. Porque aqui fala que para colher o joio primeiro, e o Senhor fala que ele vai separar primeiro o trigo do joio, não que ele colheria primeiro, ele está falando que vai separar e não colher. Essas coisas tem que tomar cuidado. E as pessoas vão fazer isso, vão falar que ele não é Deus. Ele fala aqui, portanto, não sei que Deus escolheu as pontas desse garfo, que Deus saberia de todas as coisas que ele fez para Deus. Então, sempre há, né, amados? Sempre há essas coisas. E é exatamente assim que os estudiosos, eles leem uma coisa, acreditam no que estão falando. E aqui eu achei a escritura exatamente, eu sabia que ia estar aqui mesmo. Você estuda isso aqui em Mateus. E aqui fala, colhei primeiro o joio, mas o Senhor está falando aqui em separar o trigo do joio. E aqui o estudioso fala separar o joio do trigo. Olha só como o inimigo usa essas coisas. O Senhor aqui continua. E mesmo depois disso, eles ainda não virá e se humilhar. Depois disso eles vão fazer isso. Então eu proclamei a eles, são tolos e que não me conhecem. Mesmo depois disso tudo, enquanto aos que se humilham serão perdoados, e aos que se exaltam não verão a minha misericórdia. Os religiosos hipócritas da cultura de hoje sabem muito pouco sobre mim, porque não se aprofundam na minha palavra. Olha só. Continuando aqui, o Senhor fala, em vez disso, eles reembalam os sermões de outras pessoas para parecerem ter grande conhecimento. Bem, se eles devem usar o trabalho de outro, frutas secas e preservadas, em algum momento eles ficarão expostos em nus. A minha palavra é como a fruta em uma grande árvore. Ela produz constantemente bons frutos e nunca cai fora de estação. O Senhor continua. Eu estou preparando aqueles que eu tenho chamado para estarem preparados para o que eu estou prestes a fazer. O Senhor está nos últimos trabalhos, amados, dessas pessoas que Ele tem chamado para fazer esse projeto de resgate de almas. Você não entende completamente o que é isso até o momento em que eu apresentar, ou seja, quando ele brotar dentro da pessoa, você sente em seu espírito uma grande expectativa por este grande mover de Deus. Vocês estão cheios de alegria e medo, no entanto, fiquem em paz, pois eu estou com você. As pessoas que o Senhor tem escolhido estão cheios de alegria e medo e sentem que algo está para acontecer. Ela fala que o dia cada vez fica pior e o Senhor fala, eu faço todas as coisas no devido tempo. Não se preocupe, lembre-se de que as coisas ficam mais escuras antes do amanhecer. O Senhor continua, sim, não se deixe envergonhar por esse aplicativo, esse que conta o Gomer, que conta os dias até a Pentecoste. Venha a mim para a sua contagem, dia ou noite, eu te abençoarei. Estes são amantes da lei e são punidores prontos para envergonhar aqueles que não sabem o que fazer. Olha só, falando novamente de estudiosos, e não que ele tenha esse ódio todo de estudiosos, tá, amado? Ou dos fariseus, não é nada disso, tá? Ele só está aqui prevenindo eles que eles estão no caminho errado, totalmente errado, e que eles não conhecem o Senhor. É isso que o Senhor quer falar, tá? O Senhor ama ele também, esperam que eles se arrependam, tá? Então, por favor, não há julgamento, né? Continuando, nosso Jesus fala, eu sou o Deus que abençoa, eu determino isso. Então, o que eles estão fazendo é, se eu fizer isso ou aquilo, eu vou conseguir isso. Ou seja, as pessoas chegam a um ponto realmente de tanto estudar as Escrituras que fala, se eu fizer isso ou aquilo, eu vou conseguir isso do Senhor. E o Senhor fala que eu não sigo uma fórmula. Tudo que ele faz é baseado no coração. É por isso que, às vezes, a pessoa fazendo a mesma coisa que a outra pessoa, uma é mais abençoada do que a outra, por causa do coração.
O Senhor continua agora, eu ainda vou abençoar aqueles que seguem diligentemente as minhas leis. Olha só, ele declara já várias e várias vezes, infelizmente, essas pessoas que não acreditam nas leis ou mandamentos do Antigo Testamento, não estão nem ouvindo ele aqui, né? Porque aqui isso bate contra o orgulho deles, e eles não querem ouvir, eles não voltam. Porque o Senhor fala abertamente, tanto nas próprias escrituras, que é pregado por esses estudiosos, como também aqui o Senhor fala abertamente. Ele vai abençoar os que seguem diligentemente as minhas leis. Por quê, amados? Me diz. Porque ele ficaria com raiva de você se você está obedecendo o que ele falou no Antigo Testamento? Não faz nem sentido isso, amados. E eu já falei até isso para outras pessoas. O Senhor vai ter que chegar em mim e falar, João, você me ama demais, não siga minhas palavras. Eu vou ter que falar isso, porque senão não faz sentido. Ó. Né? Continuando, o Senhor fala aqui, no entanto, eles têm que me deixar ter o seu coração. Aqui foi falado constantemente. Ó. Tudo que é falado do Senhor, todas as palavras do Senhor e progação. Se bem que louvor é diferente, né, amados? Louvor, quando você louva ele, tem aquele sentimento, não é verdade? Então, quando eu falei louvor, eu posso estar errado. Ou até mesmo oração. A oração tá... Você pode estar orando e pensando em outras coisas, mas o louvor é diferente, né, mas uma canção do louvor, parece que realmente o seu coração está lá, né? Eu não sei também. Será que tem jeito da pessoa fazer um louvor sem coração estar no céu? Eu acho que sim, né, mas eu acho que sim. O foco está em outro lugar. A boca está falando, louvando, mas eu já peguei eu mesmo fazendo isso. Né? Louvando, mas já decorei a canção, estou pensando em outras coisas. Coração é tudo que vale. O Senhor continua? O seu coração nesse assunto é bom. Muitos eliminaram essa prática completamente. A prática do Antigo Testamento, ó. Muitos eliminaram. O Senhor sabe disso. O Senhor sabe exatamente quem são essas pessoas. Na igreja dele, tá? Não, o mundo não sabe de nada, né? O Senhor termina falando, eu estou com você, não há condenação por mim buscar sinceramente. Isso é ridículo. Eu acabei de falar isso. Porque, né? Ele vai ter que chegar para a pessoa e falar, pai, eu te amo, mas eu não vou obedecer as suas palavras, porque isso é do Antigo Testamento. As pessoas vão ter que falar isso com ele, e ele vai falar para você, isso é ridículo. O Senhor continua. Agora, enquanto eles estão contando e ainda não terminaram, eu terei feito grandes mudanças, esperançosamente eles podem ter o tempo para ver isso e olhar para cima por um momento. Amados, então, por favor, só aceite o Senhor, só isso que o Senhor está te pedindo. Não precisa passar de nenhuma lei, nem regulamento. Já cheguei aqui nesse canal, falei, lê os livros, isso, aquilo, outro, depois nada disso, tá, amados? Nada disso. Se bem que isso ajuda, mas você só tem que aceitar que Jesus é o seu Deus. O Senhor termina aqui falando, você é amada para todos vocês, queridos. Não se preocupe, porque eu estou com você, todos vocês que aceitaram Ele como Deus. Eu tenho ressuscitado e eu tenho as chaves. Apenas espere para ver o que eu estou prestes a destravar. Glória a Deus e aleluia, né? Glória a Deus. Quanto entendimento o Senhor está dando. E, infelizmente, há muitas pessoas que na Igreja de Deus não leem isso. Quando leem, não acreditam e param a ler. Eu já ouvi de muitas pessoas que duvidam de muitas coisas, mas continuem, amados. Continuem a observar tantas coisas, tantos mistérios que o Senhor está revelando na palavra dele. Olha só, aqueles que estão ouvindo, aqueles que estão obedecendo, acreditando no Senhor, você está crescendo em grande profundidade com Ele. Fique na paz e no amor de nosso Deus, amados. Até a próxima mensagem. Que Deus abençoe você, a sua família e seus amigos, em nome de Jesus. Pai, pedimos ao Senhor que o Senhor santificasse essa mensagem para todo mundo e todos aqueles que ouvem ela, que o Senhor entre no coração de todos eles, meu Senhor, a sua semente de amor e cresça, e que todos venham a arrepender, e que todos venham aceitar que o Senhor é Deus, e venham viver com o Senhor por toda a eternidade. Em nome de Jesus, Pai. Muito obrigado. Amém, 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 amados. Ficamos até a próxima, então. Tchau, tchau.